Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Nós vamos ler esse texto e vamos adentrar naquilo que Deus tem para nós. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz assim: pois tantas quantos forem as promessas de Deus, você pode repetir bem alto comigo, diga as promessas de Deus. Olhe para duas pessoas perto de você e diga as promessas de Deus. As promessas de Deus. Conecte-se, 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 conecte-se. Todas têm em Cristo Jesus o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por todos nós, para a glória de Deus. Mais uma vez eu quero ler esse verso. Pois tantas quantos forem as promessas de Deus, todas, diga comigo, todas. Em Cristo Jesus tem o sim, por intermédio dele o amém é proclamado por todos nós, para a glória de Deus. O tema da minha mensagem nessa noite é alcançando as promessas, alcançando as promessas. Você poderia orar mais uma vez comigo, nós vamos adentrar naquilo que Deus tem para nós hoje. Deus, nós queremos te agradecer por cada pessoa que está nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque nós podemos sentir o Senhor agindo aqui. Pai, eu oro que os próximos minutos que nós vamos nos conectar com a Tua Palavra, nós possamos ser profundamente marcados, Deus. Nós não viemos até um lugar porque é bacana, não viemos até um lugar simplesmente para nos sentirmos um pouco melhor com a gente mesmo, a gente veio para aqui para Te buscar, Espírito Santo. Então eu oro que a Sua Palavra seja liberada agora, o nosso coração possa se abrir, e nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Se você crê nisso, você pode dizer amém bem alto? Amém. Vamos lá. Deus é um Deus de promessas. Você sabia que a Bíblia tem 1189 capítulos? A Bíblia, que é a palavra de Deus, esse livro fantástico que Deus deixou para nós, esse é o manual de vida do cristão, tem 1189 capítulos. Nessa Bíblia, que também é dividida em 66 livros, existe 31.173 versos. Mateus, você decorou isso? Não, eu colei na escola, imagina se não vou colar aqui. Agora, a coisa mais incrível, na Bíblia existe 8.810 promessas de Deus para mim e para você. A Bíblia é um livro de promessas, existem promessas para todas as áreas, da minha e da sua vida. Nós cantamos músicas sobre promessas, hoje à noite nós cantamos uma música que a tua promessa sempre estará de pé, porque tu és fiel, Senhor. Nós cantamos músicas sobre as promessas de Deus, hashtag eu duvido muito que você não tenha visto isso. Quem já viu na casa da avó a caixinha das promessas? Sempre que você ia à casa da sua avó, você encontrava aquela caixinha de promessas. Eu relembro uma senhora, já muito de idade, mas toda vez que a gente ia na casa dela, ela não deixava a gente sair, sem a gente pegar primeiro uma promessinha. Mas a Bíblia, gente, existe tantas promessas. Deus é um Deus de promessas. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós encontramos Deus prometendo coisas. Já no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus promete para Abraão, que mesmo ele sendo um homem velho, já de 100 anos de idade, ele conseguiria ter um filho. Uau, e nem existia comprimido Viagra naquela época. Deus, ele promete muitas coisas. Deus, ele fala para Noé, Noé, construa um barco, porque eu prometo para você, vai acontecer um dilúvio, e isso acontece, Deus salva Noé. Deus promete para Moisés, Moisés, eu vou levantar você como um libertador da nação do Egito, da nação de Israel que está escrava no Egito, e Deus levanta Moisés em direção a uma terra prometida. Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, porque eu escolhi você para conquistar uma terra para mim. Jesus prometeu para nós que enviaria o Espírito Santo, que livro de Atos capítulo 2 foi enviado. Deus é um Deus de promessas. Tudo que Deus promete, Deus, Ele cumpre. A Bíblia está cheia de promessas para os filhos e filhas de Deus. Se alguém aqui é filho ou filha de Deus, diga nessa noite promessas. Uma promessa no dicionário significa um compromisso que alguém assume de fazer, dizer ou dar alguma coisa.
Eu recordo na minha vida que eu não comecei muito bem, sinceramente falando para você, com essa palavra promessas. Eu ainda era criança. Eu recordo que nós havíamos ido junto com meus pais, né, na cidade de Itajaí, a minha tia morava lá, e eu recordo que a estação era próxima ao Natal. Eu recordo quando a gente chega, era uma espécie de um shopping center, a gente entra na entrada, e eu deveria ter 3 ou 4 anos de idade, ainda novinho, mas eu recordo quando eu entro naquele lugar, eu me deparo com o Papai Noel, vestido de vermelho, com aquela barba branca, e ele chamava as criancinhas assim, ó. Eu olhava aquele negócio, eu pensei, meio esquisito, mas vamos ali ver. Tinha um monte de presente ao redor. Ele me pegou no colo, me botou na perna dele, e ele falou, ho, 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 o que você quer de Natal? Gente, eu era criança, crianças acreditam em Papai Noel, alguns adultos talvez até hoje, mas eu falei, Papai Noel, eu quero um carrinho de presente. O cara muito esperto, ele chama meu pai e fala assim, ó, o rapazinho quer um carrinho de presente, você vai defalhar com o rapaz? Esse é safado, né? Gente, a gente passava uma condição financeira muito apertada naquela época, meus pais contam, e o meu pai falou assim, ó, por mais que eu queria dar aquele carrinho, eu não tinha condições para comprar. E o Papai Noel falou para mim assim, ó, quando você acordar amanhã de manhã, na sala da tua casa, vai estar o carrinho em cima do sofá. Gente, eu acreditei naquela promessa de todo o meu coração. Eu penso assim, ó, quando eu acordar amanhã, eu vou levantar. A gente ainda mais na praia sempre acordava tardão. Gente, aquele dia eu acordei cedinho. E quando eu chego na sala da casa da minha avó, meus avós tinham uma casa em Balneário Camboriú, quando a gente chega naquela sala, eu olho para o primeiro sofá e não vejo carrinho nenhum. Eu olho para o outro sofá, tinha 2 sofás, não tinha carrinho nenhum. E eu pensei, de certo, ele derrubou, em algum lugar por aqui. Gente, eu procurando, até que eu constatei que não existia carrinho. A minha mãe conta até hoje. A minha mãe disse que eu berrava chorando, eu dizia, cadê o meu carrinho? Ele não cumpriu a promessa. Mas será que ele ainda vem, mãe? E a mãe, não vem, filho. Promessas. Você sabia que homens fazem promessas que muitas vezes não conseguem cumprir? Nós às vezes prometemos coisas. Quem aqui já prometeu algo para Deus e não conseguiu cumprir? Deus agora vai. E não foi. Nós prometemos, mas eu quero falar para você o que a Bíblia fala a respeito de Deus Pai e suas promessas. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 23, verso 19, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora olha o que diz, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eu quero dizer para você, todas as promessas que Deus fala para nós vão se cumprir, porque Deus não é um homem para mentir. Agora, o relógio de cumprimento das promessas de Deus sempre estará condicionado à minha e à sua resposta para o Senhor. Posso repetir mais uma vez? O relógio do cumprimento das promessas de Deus na minha vida e na sua vida sempre estarão condicionados às nossas respostas que nós damos para o Senhor. Se nós queremos alcançar as promessas de Deus, nós precisamos responder algumas coisas que eu quero conversar contigo nessa noite, porque eu creio que cada pessoa que está nesse lugar vai alcançar as promessas que Deus tem para nós. Se você crê, você pode dizer amém bem alto. A primeira coisa que você precisa fazer, se você quer alcançar as promessas de Deus, você precisa crer. Diga comigo, diga crer. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que Ele é um presenteador daqueles que o buscam. Se eu quero alcançar as promessas de Deus na minha vida, eu preciso de fato crer. Talvez Deus falou algo com você e isso ainda não aconteceu,
Mas a melhor frase talvez que você ouvirá nessa noite, que o relógio de Deus nunca está adiantado nem atrasado. Tudo aquilo que Deus tem para nós, no seu exato momento, sempre se cumpre. E esse é o momento que eu consigo entender no meu coração. Não importa a adversidade, creia sempre. Não importa qual seja o tamanho do obstáculo entre você e a promessa que Deus tem para você, nunca pare de crer. Esses tempos eu conversava com um rapaz, eu falei, cara, como é que você está? Ele falou, estou esperando a promessa, pastor. Eu falei que literalmente a promessa para a sua vida, uma varoa, uma mulher. Estou numa seca. Eu falei, vai orando. Para os solteiros aqui nessa noite, talvez a sua promessa possa estar chegando. O hashtag, talvez ainda não. Mas eu recordo muito bem, porque às vezes nós achamos que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, sim ou não? Mas nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Nós andamos numa estação de tempo chamado Kairos, Deus anda numa estação de tempo chamado, ou melhor, nós andamos em Cronos e Deus anda em Kairos. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. E eu recordo muito bem isso, quando uma vez eu entrei na sala da minha casa e estava minha mãe um pouco triste. E eu falei, mãe, você está chorando? E você já viu que mulher não sabe disfarçar? E a mãe falou assim, não. Eu, mãe, você está chorando, o que aconteceu? Eu abracei ela, né? E ela, não é nada. Eu falei, mãe, conta para mim, você pode me falar tudo. Ela falou, não, Mateus, nada. Eu falei, mãe, conta. E ela falou, é porque eu não sei se a Kézia, tua irmã, vai conseguir casar. Ela estava muito preocupada com isso. Ela dizia, eu não sei o que vai ser. Minha irmã já estava com 35 anos de idade. E quem consegue entender que para a mulher, quando beira uma idade, já fica desesperada, pensando, a promessa não vem. Deus se esqueceu de mim. Todas as minhas amigas estão namorando, só eu que não. Aí dá um desespero louco nelas. Mas eu recordo que eu peguei naquele lugar, eu me lembro que eu abracei minha mãe, eu falei, mãe, Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas. Gente, falar para você, minha irmã casou com o cara da lista que ela tinha, que ela queria que fosse um cara dos Estados Unidos, e não é que foi mesmo. Ela orava que o cara tinha uma tatuagem, não é que tinha mesmo. Está casadinha, bonitinha, com um filho, parece que vai vir aqui essa semana. Teve um dos casamentos mais lindos na história que eu vi, gente. Não é porque é minha irmã, mas olha, falar para você, eu estava cantando uma música, tinha uma presença de Deus tão grande, filmaram eu cantando lá, postaram numa revista de casamento americano em inglês lá, e gente, deu mais de 2 milhões de visualização. E a menina saiu que nem princesa e agora está no reboleixo aí. Às vezes, quando as coisas não se cumprem no nosso tempo, a gente começa a entrar nesse estado onde a gente começa a pensar, será que ainda vai acontecer? Eu quero dizer para vocês, gente, não importa o tempo que se está demorando ou não, nunca pare de crer. Aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Eu gosto quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, fala, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela nossa fé. Não é por vista, é por fé. Diga comigo, diga crer. A segunda coisa, se nós queremos alcançar as promessas de Deus, nós precisamos obedecer. Você pode dizer bem alto comigo, diga obedecer. Eu quero ler contigo Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, os versos 1 e 2, nós vamos falar a respeito de um homem conhecido como pai da fé, nós estamos falando de Abraão, Gênesis capítulo 12, 1 e 2, eu quero começar lendo primeiro o verso 2 e depois o verso 1, vamos lá. No verso 2, Deus fala assim para Abraão, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Uau! Que grande promessa! Você pode olhar para alguém perto de você e diga, tu serás uma bênção. Esse é o propósito para o qual Deus nos botou nessa terra, sermos uma bênção. Deus olha para Abraão, já muito velho, e diz, você será uma grande nação. E Abraão olha para ele mesmo e falou, Deus do céu, você não sabe, rapaz, o elevador não passa nem do primeiro andar, e tu está dizendo que eu vou ser uma grande nação.
Deus ele promete algo para Abraão, que ele seria uma bênção, Deus multiplicaria e erguia o nome dele. Agora eu quero que você volte um verso comigo antes, o que Deus fala para ele. Gênesis 12, verso 1, ora o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Conecte-se comigo. Antes de Deus declarar a bênção que Abraão seria, Deus ele dá um mandamento para Abraão, e ele fala, você vai sair da casa do seu pai, vai largar a sua parentela, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem sequer fala o lugar que ele deveria ir, ele tem que caminhar no escuro, não é nem na Bocaina, nem no Cerrito, nem no Capão Alto, você simplesmente vai, Abraão, sair da casa do seu pai e da sua mãe, talvez é um desafio para ele. Quando eu olho, Deus fala, larga a tua parentela, essa parte eu acho que nem é difícil, porque tem parente que incomoda, tipo bicho, não é? Parente só incomoda, né? Parente chega na tua casa quando tem comida boa, já viu? Quando tem comida ruim, os desgraçados não aparecem, e quando tu tem comida boa, eles aparecem e comem tudo. Deus fala para Abraão, você deixa os seus parentes, sai da casa do seu pai, e você vai para um lugar onde eu vou te mostrar, Abraão. Talvez, por que Deus fala isso para Abraão? Porque talvez aquilo que Deus quer fazer na vida de Abraão, a sua familiaridade, aquilo que ele está acostumado, a mentalidade da sua casa não permite com que ele viva aquela promessa. E esse é o momento que eu acredito que muitas vezes, para que a gente viva a promessa de Deus, nós precisamos sair do lugar onde nós estamos em algumas coisas e obedecer a Deus. Agora Abraão ele começa bem. Abraão ele sai da casa do seu pai, ele dá um goodbye para todo mundo, foi bom enquanto durou, agora Deus me falou, e Abraão ele obedece. Eu fico imaginando que, talvez o quão desafiante é para Abraão ir para um lugar que ele sequer sabe qual é, mas de repente, Abraão ele toma uma péssima decisão, e eu quero ler para vocês Gênesis capítulo 12, verso 4, Gênesis capítulo 12, verso 4, a parte A do verso. Assim partiu Abraão, como o Senhor havia lhe dito. Você pode dizer comigo, como o Senhor havia lhe dito. Depois da vírgula tem um problema. E foi Ló com ele. E foi Ló com ele. Conecte-se comigo novamente. Deus havia dito, Abraão, sai da casa do seu pai e larga a sua parentela. Por que Abraão está levando seu parente chamado Ló? Deus havia dito, Abraão, obedeça, você será uma grande nação, você será uma bênção, mas Abraão, de alguma maneira, ele está dividindo a sua obediência, e ele começa a fazer aquilo que ele não deveria fazer. Mateus, por que Abraão leva Ló? Provavelmente porque talvez ele amava Ló, talvez porque tinha um significado importante na vida dele, mas o simples fato que Deus havia dito, Ló deve ficar, todos os seus parentes devem ficar. Sempre que nós deixamos de obedecer a Deus, é barrado na nossa vida as promessas do Senhor. A Bíblia conta que Abraão começou a ficar rico, Ló estava com Abraão e começa a ficar rico, começa a multiplicar o seu gado, eles têm pastores de ovelhas, mas de repente começa a dar uma treta entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eles começam a brigar, eles já não se entendem, já não dá mais certo, o couro começa a comer, todo mundo ali começa a desgastar o relacionamento, até o momento que Abraão se dá conta, e ele chama Ló e ele fala, Ló, eu nunca deveria ter trazido você. A situação que a gente se encontra hoje, nesse desgaste de relacionamento, brigando demais, é porque eu desobedeci a Deus. E nesse momento a Bíblia fala que Abraão vai para um lado e Ló vai para outro. Eu quero ler algo para você aqui no verso 14, Gênesis 13, 14. O Senhor falou a Abraão, depois que Ló se separou dele. Você pode repetir comigo, diga, depois que Ló se separou dele. O Senhor falou a Abraão. Conecte-se comigo. Você conseguiu perceber que a Bíblia fala que Deus falou com Abraão depois que Ló se separou dele? Deus havia falado para Abraão que ele deveria obedecer, sai da casa do seu pai,
mas Abraão, ele obedece parcialmente, ele leva consigo Ló. No exato momento que ele desobedece a Deus, Deus para de falar com ele. Sabe uma coisa que eu tenho descoberto, querido? Deus não fala comigo hoje, se eu não obedecer aquilo que Deus já me falou ontem. Muitas vezes, o silêncio de Deus na nossa vida é um sinal de desobediência. Às vezes você pensa, por que eu não consigo ouvir Deus? Por que eu estou perdido? Por que será que eu não tenho sentido a minha vida? Por que parece que eu oro a oração, sobe 1 metro e desce 5? Porque muitas vezes nós não estamos obedecendo aquilo que Deus já falou conosco. Ló vai embora, e no exato momento que Ló vai embora, Deus volta a falar com Abraão. Com cada um de nós aqui, Deus ele pede obediência de maneira diferente. Talvez a minha área da minha vida é diferente da área da sua vida, mas eu quero prometer algo para você. Se nós queremos viver as promessas de Deus, nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Então agora Abraão está obedecendo a Deus, mas as consequências nunca terminam. Esse cara chamado Ló, ele vai para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, provavelmente você já ouviu falar dessa cidade, uma cidade tão pecadora, tinha tanto pecado naquele lugar, tanta imoralidade sexual, que a Bíblia fala que Deus desceu fogo do céu e consumiu todos aqueles habitantes, exceto Ló e sua família. Deus poupa por misericórdia. Porém, quando você vive no meio do pecado e acostuma-se numa cultura de pecado, você acaba se contaminando com isso. É tão suja a história, que diz que as filhas desse homem chamado Ló embebedaram o seu próprio pai e cometeram incesto, tiveram relações sexuais com ele, engravidando do próprio pai. Essa geração acabou se tornando uma geração maligna, uma geração de pessoas ruins, que foram inimigas de Abraão por toda a vida, os povos amonitas e os moabitas. Sabe uma coisa que eu tenho descoberto, gente? Que nem tudo que dá errado na nossa vida, às vezes, é culpa do diabo. Às vezes a gente acha assim, o diabo está de sacanagem. Toda semana eu recebo um monte de mensagens aqui na minha rede social, dizendo, pastor, ore por mim, porque tem um mal olhado, porque fizeram uma macumba para mim, ore por mim para quebrar isso. Gente, sabe uma coisa que eu descobri? Que às vezes a culpa não é o diabo. Obviamente o diabo, Jesus desmascara o propósito dele. Jesus fala em João capítulo 10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas muitas vezes quem cria problema na minha vida, gente, não é o diabo, sou eu, a minha desobediência a Deus. Você já se deu conta que os maiores problemas que a gente tem na nossa vida, muitas vezes são porque nós não obedecemos aquilo que Deus falou para a gente obedecer. Deus falou, vá com calma, não namora essa louca, não namora esse doidão, cuidado com isso aqui. Querido, e muitas vezes a gente não obedece e depois a gente se frustra por não alcançar as promessas de Deus. Se a gente quer alcançar promessas de Deus, nós precisamos aprender a obedecer. Você pode dizer comigo, diga, obedecer. A história de Abraão é tão incrível, porque mesmo ele tendo desobedecido a Deus dessa maneira, obedecido parcialmente, a graça e a misericórdia de Deus sempre são sobre a nossa vida, e Deus dá a oportunidade novamente de Abraão responder e acertar em obediência, quando Deus fala para Abraão, esse filho que eu te dei chamado Isaque, o filho que você ama, seu único filho, vai até o monte Moabe e sacrifica ele por amor a mim. Deus nunca queria a vida de filho de Abraão, Isaque. Deus só queria a obediência do coração de Abraão. No exato momento que Abraão foi sacrificar Isaque, porque agora Abraão aprendeu a lição, agora Abraão aprendeu que é melhor fazer do jeito de Deus, mesmo sem entender, mesmo às vezes nas escuras, mas é melhor confiar num Deus Pai que sabe todas as coisas, do que tentar confiar no nosso coração enganoso. E aí, Abraão vai sacrificar Isaque, e Deus fala, não Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que de verdade, você me ama e você me obedece. Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Se nós queremos alcançar as promessas de Deus, a gente precisa obedecer. Alguém diga comigo nessa noite, diga obedecer.
A terceira coisa, gente, é lutar. Olhe para alguém perto de você e diga: vamos lutar. Lutar. Josué capítulo 1, 2 semanas atrás eu preguei para você sobre isso. Deus olha para Josué e fala: seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo onde quer que você andar. Mateus, por que Deus fala isso para Josué? Porque Deus está dizendo: Josué, você nem sabe, rapaz, mas o couro vai comer, você vai ter que lutar. Existe uma promessa, uma terra prometida que Deus promete. Moisés está morto, quem lembra? E agora é Josué que está com a bola na mão. E quando Josué chega naquele lugar da terra prometida, a Bíblia fala que existem muitos gigantes, guerreiros velozes, e eles vão precisar lutar contra esses guerreiros. Às vezes eu fazia umas perguntas para Deus. Eu falava: Deus, por que não é tão fácil da terra prometida, a terra ali, sem precisar fazer os cabrinhas lutar? O Senhor já tirou os caras da nação do Egito, que estava escravo, dá um lugarzinho para não se incomodar. Mas daí chega lá, ainda tem que lutar. Deixa eu falar algo para você, gente. Deus, Ele nunca vai abster eu e você das nossas lutas. Eu contei para você 2 semanas atrás a respeito da história do leão e do homem que está na floresta, quem lembra? Quando o homem está correndo do leão, ele está com um canivete, ele se esconde atrás de uma árvore e ele faz uma oração para Deus. Ele diz: Deus, se o Senhor está torcendo para o leão, que ele me dá uma bocada e eu morro. Se o Senhor está torcendo para mim, que com uma canivetada eu mate ele. Se o Senhor não está torcendo para ninguém, assiste que a briga vai ser feia. A parte da história que eu não contei para você: Deus está torcendo para aquele homem, Deus está torcendo por você, mas Deus não vai nos abster da nossa luta, daquilo que eu e você precisamos lutar. 2 erros nessa vida: se tornar quem os outros querem que eu me torne, e o segundo maior erro na vida é tornar-se naquilo que é mais fácil. Tornar naquilo que é mais fácil. A maioria das pessoas estão acostumadas a fazer aquilo que é mais fácil. Muitas pessoas não terminam no lugar onde elas gostariam de terminar, mas elas terminam no lugar mais fácil de chegar. Eu recordo minha professora da 8ª série, e ela falava: pois é, eu estou casado com esse cara, mas o que eu gostaria de ter casado, na verdade eu não casei, mas a gente vai com o que tem. Eu falei: não é isto, cara. Talvez você tenha sonhos no seu coração, mas talvez você está indo pelo caminho mais fácil. Ou você define quem você é, ou você será definido pelos outros. Ou você crê nas promessas que Deus tem para a sua vida, ou você será limitado pelo que os outros dizem sobre você. Eu recordo quando eu entrei na escolinha de futebol e o técnico falou: em que posição você joga? Eu falei para ele: tanto faz. Que cagada, desculpa a palavra. Ele me botou de zagueiro. Gente, eu não sei, não tem nada a ver com zagueiro. O pai tinha nascido para fazer gol, estou brincando, gente. Coitado, né? Mas o último campeonato que eu joguei foi artilheiro do campeonato. Os piadas dizem que eu chutava a bola, ia para lá, Deus pegava a bola e fazia entrar. Só uma graça de Deus. Mas quando você não define a sua posição, querido, você não sabe quem você é, você deixa ser limitado pelas coisas que o mundo diz que você é. Aceita o que é mais fácil. Deus não nos ausenta da luta, porque vamos convir, gente, vamos convir, o ser humano só dá valor àquilo que ele luta para ter. A gente não dá valor para aquilo que vem de graça. Existe uma frase que diz: tudo que vem fácil, vai fácil. Esse tempo eu li uma reportagem a respeito de filhos de milionários, que desperdiçaram fortunas de seus pais, simplesmente porque receberam algo, sem precisarem ter lutado por aquilo. Eu recordo quando eu comprei meu primeiro videogame. A condição financeira era bem escassa, meu vizinho tinha videogame, a gente morava mais na casa do vizinho do que lá em casa. A mãe dele já não aguentava mais nós lá. Eu morava num bairro e o meu colégio era mais ou menos 3,5 km a distância. E o pai dava todos os dias, ele havia comissionado, comprometido com a gente: ó, todos os dias eu vou dar o dinheiro para a passagem de ônibus, para vocês pegarem o ônibus, para vocês irem e para vocês voltarem.
Gente, eu pegava aquela fichinha de ônibus, eu descobri que eu podia trocar por dinheiro lá na cantina do colégio. E eu pensei comigo, eu tenho 1 ano pela frente, se todos os dias eu trocar essa fichinha de ir para voltar, vai dar R$2 por dia. No final do ano, provavelmente eu consigo me aproximar do valor que eu preciso para comprar o meu videogame chamado PlayStation 1. Gente, foi 1 ano inteiro gastando a sola. Tinha dia que chovia e eu pensava, não, hoje eu vou pegar o ônibus. Eu pensei, mas eu posso estar mais próximo de jogar aquele PlayStation. E abria o guarda-chuva e ia na chuvinha ali para economizar a ficha de ônibus para conseguir comprar aquele PlayStation. Chegou no final do ano, a gente estava na cidade de Itajaí. Tem uma coisa que é a cidade de Itajaí, a cidade do meu primo louco. A gente foi no camelô, porque não basta comprar, tem que ir no camelô, pobre terrível. A gente foi no camelô e compramos um videogame. Eu tinha R$240, nunca me esqueço, custava 270, o pai inteirou o resto. Gente, a gente cuidava daquele videogame, a gente limpava ele, dava valor. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu e você precisamos lutar, a gente consegue valorizar na nossa vida. As promessas de Deus na nossa vida, se nós queremos alcançá-las, nós precisamos lutar. Alguém diga comigo bem alto nessa noite, diga, eu preciso lutar. Eu preciso ver aquilo que Deus me falou e em direção àquilo. Mateus, meu casamento está muito mal, lute em direção à restauração dele, ou você acha que vai melhorar só de você cruzar os braços? O que você precisa fazer? O que você precisa lutar para alcançar a promessa de Deus para a sua vida? Oh, Deus! Olha, meu filho, cheguei a tomar um susto aqui. 4º ponto, perseverança. Diga comigo, diga perseverança. Me dá de presente tua atenção. Uma das top 3 maiores dificuldades das pessoas nos dias de hoje, você há de convir comigo, é de perseverar. Cara, as pessoas não terminam o que elas começam. E se você não continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, você não vai alcançar a promessa. O camarada começa a ir na igreja, pô, gostei da igreja, que bacana, mas daí foi e não continua. O camarada começa a ir na academia, isso aqui é para você, e desiste. Toda segunda-feira você desiste de novo. Tem gente que desistiu e nem começou até hoje. Você desistiu tantas vezes, mas já foi? Não, nem fui, mas já desisti. Só consegui me inscrever e desistir. Você está rindo, porque você está rindo de você mesmo aí, né? O camarada começa a ler o livro. No 3º capítulo para. Começa a servir no time de voluntários em algum ministério. Vou dar um tempo. Cara, as pessoas não terminam o que elas começam. Se na vida você quer frutificar, quem aqui nessa vida você quer frutificar nas promessas de Deus? Você precisa perseverar. Espere o tempo que for necessário e não pare de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Um cara que me encanta na Bíblia é Noé. Esse cara, hashtag é doido. Porque Deus fala para ele, Noé, vai dar umas trovejadas, vai chover, e vai chover um dilúvio, e você tem que construir um barco. Gente, nem existia barco naquela época. Esse cara está encarregado de construir um grande barco. Você sabe quanto tempo demora, estudiosos acreditam, para ele construir aquele barco? De 40 a 60 anos. Você imagina 40 a 60 anos, você fazendo a mesma coisa que Deus te mandou fazer, sem ver nada. Você imagina os caras passando na frente deles, ei, doidão, barco, vai chover aonde, rapaz? Você é louco, você é muito trouxa. Deixa-me falar algo para você, muitas pessoas te chamam e ri da sua cara, sobre aquilo que Deus mandou você fazer, mas na verdade elas estão vivendo apenas por vista, e você vive por fé. Noé, ele persevera até o momento que se cumpre a palavra de Deus e chove, e ele e a sua casa foram salvos por causa da sua perseverança em continuar. 12 anos atrás Deus falou comigo, você vai, Mateus, aquele bairro pobre, e você abre um grupo de GPS para idosos carentes. Deixa eu falar algo para você, querido, até hoje eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, eu não paro de fazer isso, até Deus me mandar parar. Se a gente quer ver fruto na nossa vida, irmãos, se a gente quer alcançar as promessas de Deus, a gente precisa perseverar. Agora eu não estou dizendo para você se acomodar,
Talvez você esteja num trabalho, num emprego que nem era o que você gostaria de estar. E nesse momento é um momento que você precisa ouvir a voz de Deus e ter discernimento na sua vida. Porque às vezes estar acomodado, você pode estar acomodado e não avançar para aquilo que Deus te chamou para avançar. Mas também às vezes você pode estar desistindo do que aquilo que Deus te chamou para perseverar. Se eu não persevero naquilo que Deus tem para mim, eu perco de alcançar a promessa de Deus. Alguém diga comigo nessa noite, diga perseverar. Eu estou indo para a reta final da minha mensagem, mas eu preciso mais uns minutos seus aqui. Meu quinto ponto é maturidade. Diga para alguém perto de você, diga maturidade. Gálatas capítulo 4, verso 1 diz assim: ora, vos digo que se em todo o tempo que o herdeiro está na casa do pai, se ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O apóstolo Paulo está dizendo, tem um camarada dentro da casa, ele é herdeiro, mas ele não tem maturidade, ele ainda é menino, ele ainda não tem bala na agulha, para segurar aquilo que ele precisava segurar daquela herança, e ele nada difere de um escravo, porque ele não amadureceu. Gente, deixa eu falar para você, envelhecer é inevitável. Você já viu que teu cabelo vai caindo, homem? Você já viu que você come uma pizza e a borda vem aqui em você? Vai mudando. Ponteiro aqui, mulheres. Só meio-dia, daqui a pouco você vê, opa, caiu para as 3, às 4, para as 5. Tua irmã está dizendo, pela misericórdia, de 6:30. A gente vai envelhecendo, cara, e não importa o que acontecer, o relógio não para ninguém. Mas envelhecer é inevitável, mas amadurecer é uma decisão. A pior coisa que pode acontecer é você encontrar uma pessoa velha, mas imatura. Porque uma pessoa imatura não recebe promessas que Deus tem. Eu sempre fui num restaurante, eu e 3 amigos, já era um pouco tarde, era 11 e pouco. De repente, desculpa a palavra, veio 2 velhas conversar com nós. E quando ela chega, a gente descobriu que elas estavam meio bêbadas assim. Mas é meio louca. E elas falaram, onde é que vocês vão? Eu falei, não sei, mas eu vou convidar vocês para ir na igreja domingo. E ela falou, para a igreja? Achei que você me convidar para sair. Eu falei, você está louca, velho? Que patu! Agora, a coisa mais incrível. Eu falei, você não é casada? E ela falou, nunca casei na minha vida, eu sou vida louca. Ela falou para mim. Cara, não existe nada pior do que você ver uma pessoa fora da estação do qual Deus chamou ela para estar. O que nos faz receber muitas promessas de Deus é maturidade. Vamos aqui, os homens, cadê os homens aqui nessa noite? Falou em maturidade, eles apareceram. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu pedi para o meu pai, te pedi poucas coisas na vida, nem aquele carrinho do Papai Noel com 3, 4 anos você me deu. Mas eu queria pedir que nos 18 anos você me desse essa carteira de motorista. Cara, todos querem, as mulheres também, mas para o homem isso aqui é o homem sonha com isso, cara. O homem quando é criança ele já fazia garaginha de carro, né? Eu ganhei uma coleção do Paraguai, daqueles carros de flexão, quem lembra? Você puxava para trás e ele andando sozinho. Uma vez fui brincar de ferro velho, peguei o martelo, quebrei tudo. Aí depois chorava, dizia, quebrou. Minha mãe falou, vai ter burro, rapaz, né? Bora brincar de ferro velho com os carrinhos. E fiquei sem carro. Mas homem, a gente gosta desse negócio de carro. Tudo história verídica, eu prometo para você. Uma vez dessa, eu falei, com 17 anos, pai, podia me dar carteira com 18 anos, né? Meus amigos já dirigem até com 17. O pai falou assim, ó, vamos pensar no caso. Eu estou analisando você. Eu recordo que a gente ia num almoço. E quando a gente vai num almoço, era tipo um sítio assim, tinha uma familiaragem, né? O povo, os convidados, fazendo uma almoção aqui lá de domingo. E tinha um gramado, eu perguntei, pai, deixa eu dar uma voltinha de carro aqui. O pai falou, não. O pai, deixa aqui, tá o gramado. A mãe falou, deixa. A mãe sempre ajuda, tenta ajudar o filho, né? Vai. E o pai, tá bom, só uma voltinha. Mas, cuidado. Chamei meu irmão, brother, falei, ô Lucão, vamos dar um giro aí. E a gente estava andando na grama, e daqui a pouco, olha o que eu falo para ele. Eu falei, Lucão, o negócio é o seguinte,
Se dar cavalo de pau no asfalto ou na rua, estraga o carro, porque é muita tração. Mas na grama não tem problema. A grama desliza bem. E o meu irmão, é verdade, Mateus, na grama não tem problema. Você olha um imaturo dando conselho para outro imaturo e todo mundo concordando, é nós. E aí a gente começou assim, estava uns 180. Daqui a pouco eu falei, Lucão, nós vamos dar 2-0, cara. E a gente vinha com o carro, a gente subia a ladeira e descia, quase capotava o carro. E nós pensamos, não tem problema, porque está na grama. Daqui a pouco um amigo do pai sai, ele vê nós dando aquele giro, ele vai lá e fala assim, ô pastor Hugo, rapaziada, dá uma olhada lá, dá uma atendida, que estão meio equivocado. Gente, quando o pai sai, eu não estou vendo essa cena, mas ele vê a gente dando aqueles cavalos de pau, provavelmente. Eu só me lembro assim, ele gritando assim, volta! Meu irmão olhou e falou assim, ferrou, Mateus, eu acho que tem problema na grama sim. E eu me lembro que a gente está voltando, como um cordeiro que vai ao matadouro. A gente está voltando e eu falei, Lucão, o pai vai matar nós, cara. E eu falei, nós vamos ter uma estratégia, já que a gente está nessa de Velozes e Furiosos, quando a gente estiver chegando perto dele, tipo uns 10 metros, eu vou reduzir muito a velocidade, nós abrimos as portas e pulamos fora em movimento o carro, cara. Ele falou, Mateus, vai dar certo. Eu falei, vai, bro. No máximo nós vamos pegar um esfolinho, mas o que é um esfolinho perto da camaçada de pau que nós vamos levar do pai? Ele falou, é nós. Eu venho dirigindo, gente, aquele carro, quando a gente está chegando perto dele, uns 10 metros, eu estou bem lentinho, eu falei, 2, 3 e já, nós dois abrimos e pulamos fora do carro no movimento, gente. O carro chega bem lentinho pro meu pai, assim, ó. Ele desliga o carro e fala assim, só aponta para nós assim, fecha o carro e entra para dentro. Quando a gente chegou em casa, ele falou para mim assim, Mateus, você lembra que a gente estava pensando se você ganhar a carteira nos 18 anos de idade? Eu falei, lembro, pai, pois não vai ganhar. Pode esquecer. Gente, fui ganhar com quase 20 anos. Sabe por quê, querido? Sem maturidade, o pai, Deus Pai, às vezes não pode colocar coisas na nossa mão. Querido, sabe por que tem gente que não tem mais dinheiro na mão? Quero falar profeticamente aqui. Porque, cara, se Deus te dá mais dinheiro na sua mão, você faz só cagada. Em vez de você vir para a igreja, você vai para a Bocaina, sei lá para onde você vai. Tem gente, eu já vi gente, pessoal, que não tinha carro, Deus abençoou, comprou carro, em vez de camarada ir para a igreja, ele foi dar volta de carro no tanque. Querido, é mais fácil você ser fiel na escassez do que você ser fiel na fartura. Sabe por que tem gente que não namorou, não desencaiou? Porque, mano, tem gente que namora e em vez de continuar servindo a Deus e o relacionamento aproximar de Deus, se manda. Verdade. Verdade. Sabe a coisa mais poderosa, gente? Maturidade nos leva a alcançar aquilo que Deus tem para nós. Quem pode dizer amém? Eu quero encerrar falando isso para você agora, a última coisa. As promessas de Deus que se cumprem na nossa vida não são para nós, mas são para a própria glória de Deus. Deus nos abençoa da mesma maneira que Ele falou para Abraão, você será uma bênção. Deus nos abençoa, que Ele sabe para quê? Não é só para a gente, é para que a gente possa abençoar outros. E quanto mais Deus te abençoa, mais você se torna um abençoador. Quanto mais Deus coloca na sua mão, mais você abençoa as pessoas ao seu redor, mais você se torna uma representação da bênção de Deus nessa terra. Não existe limites, querido, para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, se você entender que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não ia contar isso para você, mas eu sinto de terminar contando isso aqui hoje. Quando eu era ainda muito jovem, eu ainda sou jovem, mas eu era muito mais jovem, eu estava fazendo uma economia financeira para um projeto. Eu tinha um pouco mais de 5 mil reais. Aquela época esse dinheiro era muito para mim, não que hoje não tenha valor, mas aquela época era muito mesmo, essa quantia de 5 mil reais. Eu me lembro que um amigo meu, ele tinha um projeto com prostitutas na cidade de Recife.
no estado de Pernambuco. Ele veio nos visitar aqui, ele começou a compartilhar comigo esse projeto de evangelização de prostitutas e órfãos nas ruas. E Deus falou para mim assim: Mateus, eu te abençoo para que você possa abençoar. Pega essa economia que você tem e oferta tudo na vida dele. Eu falei: esse diabo é sujo, fala com a gente. Mas o simples fato, querido, que nada que vai contra a minha vontade tem a ver com o diabo ou comigo mesmo, tem a ver com Deus me pedindo obediência. Falei: tá bom, Deus, tu és o dono da minha vida, tu és o meu Senhor, não sou eu quem dirijo. Obviamente o dinheiro estava no banco, então eu escrevi num pedaço de papel, fui lá, entreguei para ele, falei: cara, ó, Deus falou comigo, vou entregar para você essa oferta aqui, para abençoar o teu projeto. E eu até pensei: cara, será que não vai faltar no meu projeto? Mas o simples fato, sabe qual é, querido? É que Deus nos abençoou para ser um abençoador, e quanto mais você abençoa, o que eu falei para você? Mais Deus pode te abençoar. Eu abençoei a vida dele. Se passou um mês, cerca de um mês e meio, e a gente estava adentrando naquele projeto que precisava. Quando eu botei na ponta da caneta quanto que nós precisaríamos, precisaria mais de 50 mil reais para gastar numa noite, num projeto que nós faríamos. E quando eu fiquei abismado naquele negócio, eu falei: Deus, pelo menos antes tinha 5 mil e pouco, agora não tem nada. E Deus falou para mim assim: quando você abençoa, eu te abençoo. Gente, eu fui fazendo tudo que precisava fazer, porque eu estava agindo em fé. Eu estava dizendo: Deus, o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Na semana que precisava começar a pagar todos os negócios, uma mulher me chamou. Ela falou: Mateus, eu ouvi falar que você tem um projeto aí, é verdade? Eu falei: sim. Você precisa de recurso financeiro? Eu falei: sim. Ela falou: então deixa eu te falar, eu acabei de vender um apartamento que eu tinha em meia praia, e Deus falou para mim para dar uma oferta para você. Ela assinou um cheque em branco e falou assim: está aqui o cheque, você preenche o valor que você precisa. Eu preenchi R$1 milhão, estou brincando. Eu preenchi o dobro, querido, o dobro do que eu tinha ofertado na vida dele. Falei: pode ser esse valor? Ela falou: o cheque é teu. Eu queria abusar da mulher também. Ainda não era o suficiente. Daqui a pouco um amigo meu, empresário, me ligou: Mateus, está dando certo teu projeto? Eu falei: está indo. Ele falou: você vem aqui em casa, quero conversar contigo, me explica um pouquinho mais. Expliquei para ele: tá bom, Mateus, pega mais 10 mil para o teu projeto. Já inteirou o que precisa? Eu falei: ó, ainda não. Ele falou: então vamos dar uma volta comigo. Me botou no carro, levou na casa de um outro empresário amigo dele, falou: Mateus, tem um projeto assim, 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 pode dar mais 10 mil para ele? O cara olhou: ó, não faço isso com frequência, mas eu quero dar isso, não sei porquê. Gente, falar para você, quando você abençoa, Deus mais te abençoa ainda. Amém. Promessa se cumpre quando a gente aprende a obedecer. Às vezes a gente se apega tanto com coisas, cara, em vez de a gente deveria se apegar com Deus. O que eu quero declarar sobre as nossas vidas hoje, querido, que seja qual a área da sua vida que você precisa romper, que você precisa avançar, seja a área financeira, seja a sua família, seja a sua área sentimental, se você dar essas respostas para Deus, as promessas de Jesus vão se cumprir na sua vida. Não importa o que os outros dizem, como os outros te definem. Quem nos define? Quem nos define é o nosso Pai Celestial. Eu gosto da frase que diz: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se existe mais de 8 mil promessas de Deus na sua palavra para a minha vida, nessa noite eu me aposto delas, e eu declaro que eu vou viver todas as promessas que Deus tem para mim. Se você também quer viver essas promessas, diga amém bem alto onde você está, diga: eu vou viver, Deus, as tuas promessas, eu creio nisso. Aplauda Jesus nessa noite, diga: Jesus, eu creio que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir em Cristo Jesus. Todas as promessas têm o sim e têm o amém. Fique de pé comigo onde você está e vamos orar nesse lugar.